Olá, pessoal do Café com Fé. Bom dia, boa tarde, boa noite. Marcos Henrique aqui e vim aqui compartilhar com você mais uma reflexão da palavra do Senhor. Antes de compartilhar, eu gostaria de convidar você a compartilhar esse vídeo, também curtir, também deixar seu comentário, e se você ainda não segue o canal, clique em seguir e torne-se membro do canal, siga, acompanhe, veja todos os conteúdos. Deus tem bênçãos para nossas vidas. E através da palavra do Senhor, a gente vai descobrindo o que Deus tem para falar conosco nesses dias. Eu estou aqui com a minha Bíblia na versão NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, e eu queria compartilhar com você a seguinte palavra. A Bíblia diz, em Filipenses, capítulo 4, versículo 4 assim: tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Eu estava estudando hoje esse texto para uma mensagem que eu vou pregar logo mais à noite, e essa afirmação de Paulo, essa ordem, esse conselho, como você preferir interpretar, me chamou bastante atenção. E eu fiquei olhando para esse versículo e pensando e perguntando assim, por que Paulo precisou praticamente ordenar que os filipenses ficassem alegres? Por que ele precisou orientar que o povo tivesse alegria, unidos com o Senhor? Ele diz assim, nessa versão, tenham sempre alegria. Outras versões dizem, alegrai-vos no Senhor. Outra vez nos diz, alegrai-vos, regozijai-vos, como você preferir, como estiver na sua versão, não tem problema. O importante é a gente pensar por que Paulo se preocupou de falar para o povo, olha, vocês precisam ficar alegres, vocês precisam se regozijar, vocês precisam se unir ao Senhor e receber a alegria que vem dele. Por que Paulo teve essa preocupação? Por que foi importante que Paulo incluísse essa orientação na palavra do Senhor, nessa carta que ele estava escrevendo? Aqui tem vários conselhos, é um capítulo maravilhoso, capítulo 4. O versículo que mais é repetido, além desse próprio versículo 4, é o versículo 13, né? Que na minha versão diz assim: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Ou a versão mais conhecida, que é posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o versículo 13 de Filipenses 4. Mas eu fiquei pensando e buscando no Senhor entendimento de por que essa necessidade. Por que eu preciso dizer hoje para você? Por que eu preciso olhar aqui no retorno da minha câmera e olhar dentro dos meus olhos e dizer, Marcos, se regozije, se alegre no Senhor, esteja unido com o Senhor e fique alegre. Por que é necessário? Será que a alegria não é uma coisa natural, é uma coisa involuntária? Ou será que é uma coisa que eu realmente preciso buscar? A alegria, ela se manifesta de muitas formas, e normalmente a gente demonstra alegria em momentos de vitória, em momentos de conquista, quando teu time, por exemplo, ganha um jogo, né? Ontem os corintianos com certeza estavam muito felizes pela vitória contra o Cruzeiro. Eu não sou corintiano, já para não deixar dúvida, mas aconteceu o jogo. O Flamengo, os flamenguistas devem ter ficado felizes pela vitória no Campeonato Mundial, né? As pessoas que gostam de basquete veem seus times vencendo, golfe, esporte, os torcedores do Lando Norris devem ter ficado felizes demais, vendo ele ser campeão pela primeira vez na Fórmula 1. São momentos passageiros que causam alegria. Outros momentos, como quando você conquista uma namorada, quando você noiva, quando você casa, quando você adquire um relacionamento, quando você tem o seu filho ou seus filhos, quando você consegue um emprego novo ou uma promoção, quando você alcança um sonho, quando você compra o seu carro, sua casa, são momentos que te trazem alegria. Quando você ganha um presente, quem não gosta de ganhar presente? Esses dias eu ganhei um presente com uma atitude tão simples, mas que encheu meu coração de alegria, né? Então, eu também tive a oportunidade de presentear uma pessoa que eu achei que ela nem ia gostar do presente, e ela pegou e saiu mostrando para a igreja inteira, mostrou para todo mundo. Eu fiquei até, de certa forma, constrangido, porque eu sou um pouco tímido, embora não pareça, e ela disse, olha o que o Marcos me deu, olha o que o Marcos me deu, e mostrou para a igreja inteira.
e até hoje ela ainda fala sobre isso, e você vê a alegria da pessoa receber um presente. Momentos passageiros, coisas que no minuto seguinte pode mudar uma situação, mas que enche o coração de alegria. Mas a alegria do Senhor, ela é diferente. A alegria do Senhor, ela não depende de momentos. É lógico que quando você recebe uma vitória, quando você recebe uma cura, quando você está ali fazendo sua campanha e recebe sua promoção, é muito mais fácil você se alegrar no Senhor. É muito mais fácil você demonstrar alegria porque você está atentando para a conquista, para os fatos que ocorreram. Mas aqui Paulo ele fala de algo muito mais profundo, porque a Bíblia diz, se você continuar lendo aqui o capítulo 4, que Paulo ele não está numa situação muito boa. Paulo aqui já estava preso, Paulo já tinha momentos aqui que ele conta que ele passou até necessidade, e ele agradece muito aos filipenses pelo apoio que deram a ele, pelo socorro, por prover a ele tudo que ele precisava, que mesmo nos momentos que Paulo passou necessidade, os filipenses chegaram ali e o abençoaram. Mas Paulo talvez ele tenha entendido pelo Espírito Santo que os filipenses estavam tristes, estavam se sentindo angustiados com a situação de Paulo, porque eles amavam Paulo, eles admiravam Paulo. Paulo foi aquela pessoa que levou Jesus para aquele lugar, que abriu igrejas, que espalhou a palavra do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo com certeza era muito amado, assim como nosso pastor é amado, nossos líderes são amados, a nossa igreja é uma igreja apostólica e nós amamos muito o nosso apóstolo, e ele é um inaugurador de igrejas nato, ele está inaugurando uma igreja aqui já pensando na próxima, então é uma pessoa que está sempre disposta a levar o Evangelho. E Paulo ele estava preso, ele estava com problemas. Paulo tinha um espinho na carne, que ele fala lá em Romanos, mas Paulo ele aqui exorta ao povo, ele diz, olha, vocês precisam ficar alegres, né? Se você voltar um pouquinho em Gálatas, capítulo 5, esse texto também é maravilhoso, e ele começa falando das obras da carne e dos frutos do Espírito, né? E no versículo 22, versículo 22, ele diz assim: mas o Espírito de Deus produz o amor, que é o primeiro fruto, e o segundo fruto é a alegria. Então a gente já entende aqui que a alegria que Paulo quer que os filipenses queria que eles sentissem naquela época e que nós possamos sentir hoje é a alegria do Espírito de Deus. A alegria que é produzida pelo Espírito de Deus, é o fruto do Espírito na nossa vida. A alegria que ela é produzida pelo Espírito de Deus, ela não depende de momentos. Às vezes você vai estar passando por uma situação complicada e alguém vai chegar para você e você vai demonstrar a alegria do Senhor. Por que essa alegria é tão diferente? Por que que o cristão consegue ficar alegre mesmo diante das adversidades? Porque a gente confia num Deus que é poderoso para fazer todas as coisas. A Bíblia diz que Deus, ele nunca falha e ele não desampara os seus filhos. E o cristão, a pessoa que conhece a palavra, ela entende isso. E ela entende que o Senhor não vai abandonar, que o Senhor não vai deixar que aquela situação seja permanente. Às vezes a gente vai passar por situações, por momentos. Davi foi para a caverna de Adulão. Elias, depois de matar os profetas de Baal e de Astarote, ele foi para a caverna. E tantos outros, Sadraque, Mesaque e Abednego, por não se ajoelharem a uma estátua, foram jogados na fornalha. Jesus, por ser filho de Deus, foi entregue à cruz. E tudo isso mostra que nenhum deles recuou da sua posição. E assim deve ser a vida do crente. A situação ficou difícil? Continuo feliz, porque eu confio no Senhor. A situação está boa? Eu continuo feliz, eu vou louvar o Senhor e vou agradecer a Ele pelos feitos dele na minha vida. Eu estou esperando um milagre, eu vou louvar ao Senhor, eu vou agradecer ao Senhor, eu vou exaltar o nome de Deus pelo que Ele vai fazer. Assim é a vida do crente, assim é a esperança que a gente tem quando a gente lê as Escrituras. Nem tudo vem na hora que a gente quer. Nós estamos fazendo uma campanha que se chama Projetando 2026. E nessa campanha a gente coloca nossos objetivos do ano, nossos sonhos, aquilo que a gente gostaria de alcançar, aquilo que a gente gostaria de viver no próximo ano, nossas metas, nossos alvos.
Na minha campanha tem metas pessoais, tem metas familiares, tem metas espirituais e tem metas também sobre a igreja que eu frequento. Coisas que eu gostaria que Deus fizesse e eu tenho orado. E assim é a vida do crente. E quando a campanha acabar, continua clamando. E quando a campanha acabar, continua louvando. E quando a campanha acabar, continua jejuando. E aí, quando a campanha acabar, continua crendo. Mas está chegando dezembro de 2026 e ainda não vi resultado. Continua clamando. Isaac, ele orou 20 anos para que Rebeca tivesse os seus filhos. Então, pode ser que Deus responda ainda agora em dezembro de 2025, algum dos meus pedidos. Pode ser que o resultado eu veja lá em 2030. Não importa. O que importa é que eu sei que Deus vai fazer, que Deus vai realizar. E é interessante a gente pensar nisso, porque é o fruto do Espírito, né? Então ele fala que é amor, alegria e paz. Olha, e o próximo, paciência, delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E ele encerra dizendo assim: contra essas coisas não existe lei. Não existe lei contra o amor, contra a alegria, contra a paz, contra a delicadeza. Essas coisas o Senhor não condena. Então, busque a alegria do Senhor. Busque o amor do Senhor, busque a paz do Senhor, busque a paciência do Senhor, busque a delicadeza, né? Em outras versões vai dizer moderação, controle, né, de como falar, de como se expressar. Busque no Senhor, busque os frutos do Espírito Santo, domínio próprio, se segura, se controla a sua fome, controla a sua sede, controla as suas palavras. É um desafio para todos nós, inclusive para mim, que tem um temperamento um tanto explosivo. É difícil muitas vezes me controlar, é difícil muitas vezes me segurar, mas isso é um fruto do Espírito e eu tenho tentado a cada dia viver essas palavras na minha vida. Mas ainda fica a pergunta: por que ainda é uma ordem? Por que é uma exortação? Nessa seção desse capítulo, vamos dizer assim, ele é separado por alguns momentos, né? Então, Paulo ele começa orando, cumprimentando, depois ele vai lá e começa a dar exortações e conselhos para o povo de Filipenses. E depois que ele começa a agradecer e ele dá testemunho do que ele passou e de como a igreja de Filipenses o suportou. E suportou, entenda, no sentido real da palavra, de dar suporte, de dar apoio, de estar junto, de estar com ele. Paulo foi maravilhoso aqui ao dizer, quando ele diz no versículo 19, ele diz assim: e o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. Ao Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. Amém. Olha que maravilhoso, né? Então, Paulo, depois de testemunhar, ele declara uma palavra de bênção sobre os filipenses e essa bênção, ela reflete em nós, porque nós somos a igreja de Cristo hoje. Então, você pode tomar posse disso aqui. Para você é essa palavra de alegrai-vos no Senhor. Para você são os frutos do Espírito que ele escreveu lá em Gálatas. Para você é a bênção que Deus, de acordo com as suas gloriosas riquezas, tem para oferecer por meio de Cristo Jesus. Lhes dará tudo o que vocês precisam. E a Deus Pai seja dada a glória para todo sempre. Que a tua vida seja uma vida de glorificação do nome do Senhor. E tem mais uma coisa que eu queria falar antes de encerrar esse vídeo. Esse vídeo vai ser mais curto que o normal, do que vocês estão acostumados, mas eu queria realmente trazer essa reflexão, que o Senhor fez esse texto pular à minha vista aqui. Nem é o tema central da mensagem de hoje, mas eu trouxe aqui para a gente meditar. Em Neemias, capítulo 8, no versículo 10, também eu estou ainda na nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim: vão para casa e façam uma festa. Repartam a sua comida e o seu vinho com quem não tiver nada preparado. Este dia é sagrado para o nosso Deus, portanto não fiquem tristes. Em outras versões pode dizer fiquem alegres, alegrai-vos, né? E ele diz aqui: a alegria do Senhor fará com que vocês fiquem fortes. Em outras versões diz: a alegria do Senhor é a nossa força.
E certeza, eu garanto para você que Paulo conhecia isso aqui. Então, quando Paulo está dizendo para Filipenses, olha, vocês precisam ficar alegres, ele está dizendo assim, olha, vocês precisam buscar a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A palavra diz, e Paulo, ele endossou quando ele disse para os filipenses, fiquem alegres, regozijem-se no Senhor. E eu quero dizer para você hoje, se você está triste, você corre o risco de ficar fraco. Então busque no Senhor a alegria do Senhor, que é a tua e a minha força. Que a alegria do Senhor alcance a sua vida, que encha o teu coração, que encha o teu lar, que impacte a tua vizinhança, que as pessoas sintam uma luz diferente brilhando em você, que as pessoas sintam o brilho e a presença e a alegria do Senhor, que vai resplandecer no seu sorriso, no seu olhar, nas suas palavras, na sua atitude, na sua postura, em todos os momentos da sua vida. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a força do crente. A alegria do Senhor é a força daqueles que nele confiam. Davi sabia disso. Os salmos falam muito sobre confiar no Senhor e se alegrar no Senhor. Neemias, ele olhou aqui para toda aquela situação e o povo estava lá reconstruindo Jerusalém e eles foram ameaçados, eles foram perseguidos, eles resistiram àquilo tudo e Neemias diz, olha, agora vocês vão para casa, vocês vão comer, vocês vão beber, vocês vão consagrar esse dia ao Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É na alegria do Senhor que a gente vence as dificuldades. É na alegria do Senhor que a gente atravessa os mares. É na alegria do Senhor que a gente suporta a caverna, a perseguição, a tempestade, o vento e se mantém de pé, porque o Senhor está com você e Ele está comigo. Essa é a palavra que eu quero deixar para você neste dia. Espero que você tenha recebido do Senhor, assim como eu recebi. E aqui falando com vocês, ainda me sinto mais fortificado, mais alegre, mais cheio do Senhor. Que essa palavra possa inundar o seu coração. Não somente hoje, mas todos os dias. E se você ainda achar que precisa entender mais, pega a Bíblia e leia os capítulos ou as histórias. O livro de Filipenses é um livro pequeno, o livro de Gálatas é um livro pequeno, e o livro de Neemias também é um livro pequeno. Leia essas histórias, você vai ver o quanto que o Senhor tem feito nas nossas vidas e como Ele fez também as mesmas coisas no passado. Deus não mudou, é o mesmo. E Ele te ama e Ele quer te salvar. Se você ainda não recebeu Jesus, fala, Jesus, vem, entra na minha vida, eu te recebo como Senhor e Salvador. Vem trazer essa alegria para a minha vida. Se você já é de Jesus, clame a Ele, diga, Senhor, renova a alegria na minha vida, enche meu coração da tua alegria. O Senhor Ele está sempre pronto a manifestar os seus frutos na vida daqueles que o buscam. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Não esqueça de compartilhar o vídeo, não esqueça de deixar um like, não esqueça de seguir o canal se você ainda não segue. Deixa aqui seu comentário, conta seu testemunho, como a alegria do Senhor fez a diferença na sua vida. Em nome de Jesus, muito obrigado e até o próximo vídeo.